Amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez, a misericórdia infinita do Pai nos oferta a grata oportunidade de aqui nos encontrarmos, fazendo algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Este Evangelho que é este roteiro sublime que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás e que sempre tem feito-nos o convite para a prática do bem, para o despertar para a luz, para o encontro com o amor divino que há no coração de todos nós. Assim, cabe-nos neste momento pedirmos a este Mestre, a este sublime pastor, que nos inspire, que nos fortaleça, para que essas reflexões não fiquem guardadas somente em nosso intelecto, mas que ela transfira-se para o campo dos nossos corações, onde ocorre a nossa verdadeira mudança, onde ocorre o verdadeiro encontro com o divino em nós. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando-se os deveres dos administradores e as dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, percebendo que os aprendizes esperavam-lhe a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade surgiu um partido de grandes adversários do soberano que o governava. E pouco a pouco, o espírito de rebeldia tomou conta das famílias revoltadas. E a revolta, então, veio a dificultar o trabalho do soberano, entravando-lhe todas as ações. Preocupado com tal situação, este soberano decidiu chamar para o cargo de primeiro-ministro um hábil juiz, que logo de posse do seu cargo veio a criar inúmeras leis, mas que nada modificaram o quadro vigente. Desiludido então, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso que, logo adentrando o palácio, fez discursos veementes, mas porém profícuos, diante da rebeldia daquele povo. Continuava, assim, os inimigos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote, que amaldiçoou todos aqueles irmãos em revolta, prejudicando ainda mais a situação. Desencantado agora, o monarca traz o médico para o cargo de primeiro-ministro, que logo se viu em palácio para alcançar o favor régio, declarou todos aqueles rebelados como doentes mentais. E tal declaração fez com que a revolta aumentasse ainda mais. Pressentindo o trono em perigo, o monarca então chama agora para o cargo um general, que, em sua função, arregimentou exércitos, declarando-se a guerra civil. E diversos irmãos, servos, vieram a perecer, e logo após, o próprio general. De alma confrangida, o imperante chamou um sábio, que, diante do cargo, diante das suas funções, resolveu meditar algum tempo antes de tomar qualquer atitude. E após pensar, meditar, buscar inspiração do alto, ele dirigiu-se em pessoa à região da revolta, a fim de observar-lhe ali as necessidades. Reparou então a existência de inúmeros irmãos, sem teto, sem trabalho, sem instrução, e logo
Criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, construiu moradias. E não transcorreu muito tempo e todas as desordens, todas as discórdias desapareceram, porque a ação correta no bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e toda a indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que Jesus enunciara. E Jesus então respondeu-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentando para finalizar: para que o bem possa reinar sobre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. A lição, então, nos leva a preciosas reflexões sobre nós, homens deste planeta, espíritos imortais que todos somos. Somos seres de origem divina e assim buscamos incessantemente o amor. Buscamos incessantemente o encontro com o bem, como a semente enterrada na cova escura que busca a luz. Nós incessantemente temos buscado este encontro. Este encontro com a luz, este encontro com a verdade, este encontro com o bem. Porém, como possuímos o livre-arbítrio, como somos seres dotados da racionalidade, muitas vezes nós nos desvirtuamos deste caminho. Muitas vezes nós desvirtuamos o próprio conceito de bem. Mas, mesmo quando nós enveredamos pelo caminho daquilo que nós consideramos o mal que nada mais é do que a ausência do bem, ainda aí nós estamos em busca deste bem. Ainda aí nós estamos em busca desta luz. Basta refletirmos um pouquinho. Quantas vezes nós não buscamos algo para nós? Uma conquista, por exemplo, e acreditamos que aquela conquista nos será extremamente benéfica, irá nos produzir imenso bem. Mas, passado algum tempo após conquistarmos, nós percebemos que aquilo, na verdade, foi um instrumento de grande prejuízo para nós. Quantas vezes, no intuito de fazermos o bem ao outro, aqueles que estão sobre a nossa tutela, nós não tentamos impor a nossa verdade ou tentamos impedi-los de vivenciar os desafios da vida e impedimos assim aquele irmão de viver a sua história, impedimos assim aquele irmão de crescer, de amadurecer, tentando fazer esse bem, nós fazemos mal para ele. E desta maneira, observamos por que isso acontece. Porque tantas vezes nós nos equivocamos nesta busca pelo bem. Porque nós ainda nos encontramos muito trancafiados no nosso individualismo, no nosso egoísmo. E acreditando assim sermos donos da verdade, nós queremos impor ao outro o nosso bem, ou queremos buscar um bem que faça apenas bem a nós mesmos, ou aqueles que estão sobre a nossa tutela. E não percebemos que o bem só é verdadeiramente bem quando nós saímos deste casulo do nosso eu, e buscamos a luz para entendermos, para refletirmos se as nossas ações estão verdadeiramente pautadas naquilo que é o bem pleno e verdadeiro. E assim nós temos presenciado então no mundo
uma grande luta entre o bem e o mal. Uma luta que muitas vezes acontece lá fora, que muitas vezes acontece no universo exterior, mas muitas vezes uma luta que acontece aqui dentro de nós. Quantas vezes nós não ficamos em dúvida sobre se estamos agindo de maneira correta, se estamos agindo no bem ou se na verdade nós estamos fazendo mal? Quantas vezes essa dúvida não paira sobre nossas cabeças e ficamos então a questionar: será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo o mal? E ao longo das nossas reflexões, nós vamos então procurar entender melhor essa questão. Onde está o bem? Onde está o mal? Mas vamos ainda perceber que ao longo da história, as doutrinas filosóficas e mesmo religiosas criaram figuras mitológicas, figuras representativas do bem e do mal. E isso veio a nos tirar, a nos isentar da nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Quantas vezes, por exemplo, nós não encontramos irmãos e nós próprios a dizerem assim: ah, eu cometi tal ato infeliz porque eu fui influenciado, porque uma influência negativa de um irmão, de um obsessor, fez com que eu tomasse essa atitude, fez com que eu agisse desta maneira. Ou seja, nós ficamos fugindo da nossa responsabilidade. E o que acontece com aquele que não se assume, que não assume o leme da sua própria vida, mas está sempre buscando pretextos, desculpas, ou sempre buscando alguém ou algo em quem colocar a responsabilidade das suas ações? Faz com que nós fiquemos na imaturidade, faz com que nós não crescemos, faz com que nós não encontremos a evolução. Por isso, é importante entendermos, sim, muitas vezes nós somos influenciados em nossas ações negativas ou também positivas, é claro, porque nós temos também as influências, aqueles irmãos que nos influenciam a prática do bem, a prática do amor. Mas como nós quase sempre focamos mais nessa questão do negativo, vamos pensar, muitas vezes sim, nós somos influenciados, mas também hoje nós temos consciência de que nós não seremos influenciados naquilo que nós não temos dentro de nós. Então, nenhuma força externa, nenhuma mente externa poderá nos influenciar em algo que não esteja em nós. Basta pensarmos um pouquinho. Será que alguém poderá nos influenciar para uma atitude violenta, por exemplo, se a violência não estiver dentro de mim? Claro que não. Ele não encontrará portas, acesso a isso. Será que alguém poderá me influenciar para uma injustiça, para um roubo, por exemplo, se essa tendência não estiver dentro de mim? Claro que não. Voltamos a lembrar, não haverá acesso, ele não terá conexão. Então, essas influências só acontecem se este mal, se este vício estiver presente em nós. Hoje, com a nossa consciência já mais desperta, graças principalmente a essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, nós começamos a entender que tudo está onde? Está aqui dentro. Que o bem que eu pratico está aqui dentro de mim, mas que o mal também que eu pratico está aqui dentro de mim. Tudo está aqui dentro. Por isso, todas as soluções também estão dentro de nós. Então, se nós enveredamos por um caminho do mal, é porque nós
temos ainda este mal em nós. E é interessante aqui observarmos que a vida, a sabedoria divina, nos oferta muitas vezes situações que venham nos revelar quais são os nossos pontos frágeis. Assim, muitas vezes nós somos tentados naquilo que está dentro de nós, para que detectando este mal, nós possamos então perceber que eu preciso trabalhar essa inferioridade, eu preciso trabalhar este vício em mim. E nós então vamos gradativamente entendendo que a prática do bem, não o bem egoísta, o bem que visa apenas o nosso bem-estar ou o bem-estar daqueles que amamos, daqueles que estão sobre a nossa tutela, mas aquele bem que não olha a quem ajudar, a quem socorrer, aquele bem que faz o bem, sem olhar a quem, o bem verdadeiro que busca o bem coletivo, é o único caminho para nos libertarmos deste ser pequenino, deste homem velho e inferior que ainda existe em nós e alcançarmos assim o caminho da luz, o caminho da verdadeira felicidade. Nós precisamos desta maneira irmos trabalhando este bem em nós. Há uma frase interessante que diz assim, que ninguém é feliz sozinho. Não no sentido de dizer assim, se eu não casar, se eu não tiver um companheiro ou uma companheira, eu não serei feliz. Né? Tem muitas pessoas que entendem essa frase desta maneira. Não é isso. É que nenhum ser poderá ser feliz egoisticamente, buscando o bem somente para si. Mas agora nós podemos estar perguntando, quando praticar esse bem? Será que haverá situações, ocasiões especiais para nós tomarmos essa decisão? Porque muitas pessoas ficam dizendo assim, no momento eu não posso, no momento eu estou muito ocupado, eu tenho muitas tarefas, muitas ocupações para atender as minhas necessidades materiais, minhas, da minha família, ou eu não tenho recursos financeiros para isso, e fica sempre esperando situações especiais. E nós não precisamos de situações especiais para praticar o bem. Não precisamos ocupar um cargo X, não precisamos ter uma conta bancária X, nada disso. O tempo todo nós somos convidados a essa prática, porque o bem está nas ações mais insignificantes que nós podemos imaginar. Então, desde que nós levantamos da cama, que nós despertamos, nós temos a oportunidade de praticar o bem. Quando nós falamos um bom dia, com um sorriso para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto, nós estamos praticando o bem. Quando nós encontramos com pessoas na rua e emitimos ali pensamentos de amor, de bênçãos, nós estamos praticando o bem. Quando nós damos um aperto de mão, aquele amigo que está precisando de uma energia, de força, de coragem, nós estamos praticando o bem. Olha só, quantas ações insignificantes, aparentemente insignificantes, mas que podem fazer um imenso bem. Aquele irmão, e por que não dizer, a nós próprios, porque quando nós doamos o bem, nós recebemos o bem. Nós lembramos aqui uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, que ele assim nos diz. Ele nos diz então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Olha só, enquanto temos tempo, nós estamos no melhor momento para praticarmos o bem. Estamos tendo as melhores oportunidades para esse exercício do bem. Então vamos aproveitar esta oportunidade que está sendo ofertada.
que está sendo colocada em nossas mãos. Mas nós falávamos anteriormente sobre essa dificuldade, muitas vezes entender se estamos fazendo o bem ou não, porque observamos que muitas vezes o bem, o conceito de bem, ele sofre algumas variações de tempos em tempos, de cultura para cultura. E para entendermos melhor o que é o bem, nós buscamos a questão 630 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal. Ele nos diz assim: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Essa é a resposta do Espírito de verdade. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, na dúvida, basta apenas silenciar, buscarmos alguns momentos de meditação, como fez o sábio da história. Ele simplesmente não partiu para a ação. O que ele fez? Silenciou, buscou a oração, buscou a inspiração do alto para entender qual seria a melhor atitude diante da revolta daquele povo. E ele então percebeu que a melhor atitude seria entender as necessidades e trabalhar em prol de sanar aquelas necessidades. Então, nós também precisamos fazer isso. Diante da dúvida, vamos parar, vamos buscar a inspiração e com certeza nós seremos inspirados por Jesus, pelos amigos espirituais, para entendermos qual o melhor caminho a buscar, qual a melhor atitude a tomar. Joana de Ângeles, a sublime psicóloga da espiritualidade, ainda nos diz que o discernimento do bem e do mal é o despertar da essência divina em nós. E nós podemos dizer que esse despertar aconteceu em priscas eras. Quando? Quando nós sentimos a dor, quando nós sentimos o desconforto ali da fome, nós percebemos que aquela dor não nos era agradável, que aquela fome não era boa. E se nós então passamos a trabalhar em prol de não deixar que o outro sentisse aquela dor, sentisse aquele desconforto da fome, nós começamos a trilhar o caminho do bem. Mas se ao contrário, nós passamos a usar aquilo como uma arma contra o outro, nós nos desviamos do caminho do bem. E, infelizmente, a maioria de nós buscamos este caminho, o caminho inverso. Buscamos usar esse desconforto, este mal, como arma contra aqueles que nós acreditávamos que deveríamos eliminar. E ela continua então: mas o seu aprimoramento depende do nosso empenho. Sim, porque não basta ter o discernimento. Eu posso saber, mas se eu não coloco em prática, de nada adianta o meu saber. Torna-se um saber inútil. Então é preciso que haja em nós este esforço, o esforço constante em praticar o bem. Que lembramos aqui, está num sorriso, está numa palavra amiga, está num pensamento de bênçãos para aquele que cruza o nosso caminho. E como no dizer do Cristo, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, hoje nós temos essa consciência desperta. E com certeza, se nós não nos esforçarmos por buscar este caminho, se nós não nos esforçarmos por irmos ao encontro deste bem, para solidificar essa prática em nós, de maneira que ela se torne tão natural, tão automatizada, que nós nem sequer percebamos que estamos fazendo o bem, nós seremos cobrados em nossas ações. Nós seremos cobrados em nossa atitude, porque não teremos mais como desculpismo poder dizer: ah, eu não sabia,
que eu não estava fazendo bem. Hoje nós temos essa consciência e temos, lembramos aqui, esta oportunidade de parar, de silenciar e de buscar entender qual é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho para encontrar, para praticar o bem. E com certeza podemos dizer, o melhor caminho é vencermos o orgulho e o egoísmo em nós, que são os dois vícios que tanto têm dificultado a prática do bem em nossas vidas. Se a gente refletir um pouquinho, a gente vai perceber que todo o mal que existe na humanidade decorre-se desses vícios, do orgulho, daquele que se considera superior, daquele que se considera melhor, e o egoísmo, que nos leva tantas vezes a querer tudo para nós, sem perceber que o querer tudo para nós nos causa muito mal. Que aquele irmão que está lá fora, que muitas vezes nós tememos, porque é o irmão que está em desequilíbrio, que é o irmão que está no caminho dos vícios, que é o irmão que está no caminho do roubo, na verdade nós temos uma parcela ali de responsabilidade com as suas ações. Porque muitas vezes nós nos trancafiamos no nosso orgulho. Muitas vezes nós nos trancafiamos no nosso egoísmo. E deixamos assim de praticar o bem, para que todos pudessem encontrar um caminho, para que todos pudessem ter oportunidades de viver de maneira digna. Emmanuel assim nos diz, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, nós estamos colhendo hoje o que plantamos no passado. Muitas dificuldades que hoje atravessamos decorrem do plantio nosso do passado. E se queremos, então, ter um futuro onde podemos ter uma paz mais duradoura, ter uma maior tranquilidade, lógico, não aquela tranquilidade nativa, mas aquela tranquilidade da consciência reta, é preciso começarmos hoje, praticarmos o bem, independente de qual circunstância. Se eu estou triste, por que não endereçar um sorriso para aquele irmão que está ao meu lado, que não tem culpa da minha dificuldade, da minha tristeza? E com certeza, assim agindo, provavelmente aquele irmão também vai me endereçar um sorriso, ele vai aquecer o meu coração, e ele vai acalentar o meu espírito, e eu vou me sentir reconfortado. E eu vou sentir que aquela dificuldade que eu estou vivenciando irá passar, que na verdade é uma oportunidade preciosa para o meu crescimento. E se é então através do homem bom que o Pai permite que seu amor flua sobre todos os seres, sejamos nós este homem bom, sejamos nós este instrumento do Pai, aonde quer que venhamos a nos encontrar, para que o bem possa encontrar guarida em todos os corações e para que o reino de Jesus possa estabelecer-se em nosso planeta, possa se estabelecer em toda a humanidade e possamos então viver naquela paz, naquela tranquilidade de que todos somos irmãos, caminhando em direção à luz, caminhando em direção ao Pai. Muita paz e muito amor em cada coração.